Tô aqui de volta para dividir com vocês mais uma história de nossos inscritos. Os nomes foram trocados para preservar as identidades. Meu nome é Carol, tenho 22 anos e moro com a minha mãe, Sônia. A gente sempre foi só nós duas, desde que eu me entendo por gente. Minha mãe é dessas mulheres batalhadoras, sabe? Trabalhava feito louca para me criar, e eu sempre admirei isso nela. Nossa casinha era simples, mas era o nosso cantinho, cheio de amor e história. Eu sempre tive uma relação muito boa com minha mãe, mas sabe como é, né? A adolescência chegou e com ela veio um monte de briga boba. Eu queria sair, ela queria que eu ficasse em casa. Eu queria uma roupa nova, ela dizia que não tinha dinheiro, coisa normal. Mas no fundo a gente se amava demais. O que eu mais gostava na nossa casa era o jardim. Minha mãe tinha um monte de plantas que ela cuidava com todo carinho, e eu adorava ficar sentada lá, ouvindo música e sonhando com a vida. Às vezes, imaginava o que ia ser do meu futuro. Se um dia eu ia conseguir dar uma vida melhor pra gente, se ia conseguir um emprego legal, essas coisas. Minha mãe sempre foi muito preocupada comigo. Ela vivia me perguntando sobre meus planos, sobre o que eu queria fazer da vida. Eu sempre respondia que não sabia, porque, sinceramente, eu não fazia ideia. Trabalhava numa lojinha ali perto de casa vendendo roupa, mas aquilo não era bem o que eu queria para a vida toda, sabe? Só que ao mesmo tempo, também não sabia o que queria de verdade. A gente vivia bem, com o pouco que tinha, mas sempre com aquele medo de faltar. Minha mãe, coitada, já estava cansada, dava para ver. Mesmo assim, ela nunca reclamava, sempre falava que a gente tinha que agradecer por ter saúde e por estarmos juntas. De vez em quando eu pensava em sair de casa, sabe? Ter meu espaço, minha liberdade, mas quando eu via minha mãe sentada no sofá à noite, depois de um dia cansativo de trabalho, aquilo me segurava. Eu não conseguia deixar ela sozinha. Afinal, éramos só nós duas, e eu sabia que, no fundo, ela também dependia de mim, não só financeiramente, mas emocionalmente. A vida seguia assim, meio tranquila, meio incerta. Eu tinha meus sonhos, minha mãe tinha os dela, e a gente ia levando. E apesar de todas as dificuldades, eu sabia que enquanto estivéssemos juntas, estava tudo bem. Eu nunca conheci meu pai. Minha mãe sempre foi meio fechada sobre esse assunto, sabe? Ela não gostava de falar dele, e com o tempo eu parei de perguntar. Só sabia que ele tinha ido embora quando ela ainda estava grávida de mim. Nunca voltou, nunca deu notícia, e minha mãe teve que dar conta de tudo sozinha. Às vezes eu me pegava pensando em como seria ter um pai, sabe? Tipo, ver os pais das minhas amigas indo buscá-las na escola ou dando conselhos sobre a vida. Sempre ficava aquele vazio, aquela pergunta sem resposta. Como será que ele era? Por que ele foi embora? Será que ele sabia de mim? Tantas dúvidas que no fundo eu já tinha desistido de responder. Minha mãe sempre dizia que eu era forte, que a gente não precisava dele, e eu meio que cresci acreditando nisso. Mas por mais que eu tentasse não pensar, às vezes doía. Não era fácil ver todo mundo com suas famílias completas enquanto eu e minha mãe éramos só nós duas. Quando eu era criança, sonhava que ele ia aparecer um dia, todo arrependido, querendo fazer parte da minha vida, mas isso nunca aconteceu. Eu lembro que teve uma época em que eu fiquei bem revoltada com essa história. Adolescente, né? Comecei a jogar a culpa de tudo nele. Se eu tinha dificuldade na escola, era porque eu não tinha um pai para me ajudar. Se eu brigava com minha mãe, era porque ele tinha me deixado sozinha com ela. Acho que era a minha maneira de tentar dar sentido para algumas coisas. Minha mãe, por outro lado, sempre foi muito firme. Dizia que ele não merecia espaço na nossa vida, que o que ele fez foi uma escolha dele, e que a gente não devia perder tempo pensando nisso. E no fundo, eu sabia que ela estava certa. Ela era tão forte e sempre se virando para me dar tudo, que eu tinha que respeitar isso. Afinal, o que ela fez por mim foi muito mais do que qualquer pai poderia ter feito. Com o tempo, fui entendendo que algumas coisas na vida a gente não escolhe. Não escolhi crescer sem pai, mas escolhi ser grata por ter uma mãe tão incrível quanto a Sônia. Ela me ensinou a ser forte, a ser independente, e apesar das nossas diferenças, eu sabia que ela sempre estaria lá para mim. Talvez meu pai tivesse perdido a chance de ser alguém na minha vida, mas minha mãe, ela nunca me deixou faltar nada, nem amor, nem cuidado, e isso era tudo o que importava. Mesmo assim, às vezes, nas noites mais silenciosas, a pergunta voltava: onde ele estaria agora? Eu estou fazendo um curso de enfermagem. Sempre gostei de ajudar as pessoas, sabe? Desde pequena, eu era daquelas que se alguém caía e se machucava, eu corria para ver se estava tudo bem, tentar cuidar. Minha mãe até falava que eu tinha o dom para isso.
E quando chegou a hora de decidir o que eu queria para minha vida, enfermagem pareceu a escolha certa. Minha melhor amiga, Paloma, faz o curso comigo. A gente se conheceu logo no primeiro dia de aula e nunca mais desgrudou. Paloma é daquelas que topa tudo, sabe? Tá sempre de bom humor, rindo, e não tem como ficar para baixo perto dela. Quando a gente não tá na aula, adoramos sair juntas. Às vezes é só uma ida ao shopping, ou um café na esquina de casa, mas sempre que saímos, é certeza de muita risada e conversa. E vou te falar uma coisa. A Paloma adora dizer que eu paro o trânsito. Acho engraçado, porque eu nunca me achei essas coisas todas, só que aparentemente chamo atenção quando passo. Sou alta, tenho cabelo comprido e preto, e talvez seja isso. Onde quer que a gente vá, sempre tem uns olhares, uns caras tentando puxar assunto, e a Paloma se diverte com isso. Ela adora me provocar, fala que eu devia aproveitar mais. Eu não ligo muito para essa coisa de chamar atenção. Na verdade, o que eu quero mesmo é focar no meu curso e seguir em frente. Claro, é bom sair de vez em quando, se distrair, mas o que me move mesmo é o sonho de me formar, conseguir um bom emprego e dar uma vida mais tranquila para mim e para minha mãe. Paloma diz que eu sou séria demais, mas eu gosto de pensar que é só questão de prioridade. De qualquer jeito, entre um plantão e outro na faculdade, e os fins de semana que passamos por aí, a vida vai seguindo. Não é perfeita, mas estou onde quero estar, com quem quero estar, e isso já é mais do que suficiente para mim. Paloma tá sempre lá em casa, minha mãe adora ela, e as duas se dão super bem. Às vezes a Paloma chega depois da aula. A gente pede alguma coisa para comer e fica assistindo filme, conversando sobre a vida. Tem dias que ela acaba ficando até tarde, e para não ir embora sozinha, já rola de dormir lá mesmo. A cama de hóspedes já virou praticamente dela. Eu acho legal ter essa amizade tão próxima. Paloma é como uma irmã que eu nunca tive. A gente se entende no olhar, e mesmo nos dias em que eu tô meio desanimada, ela consegue me levantar. Minha mãe até brinca que parece que ela mora lá de tanto que aparece, e sabe como é, né? Quando estamos juntas, a gente se diverte muito, desde fofocas do curso até os planos malucos que a Paloma inventa de fazer. Ela é aquela pessoa que traz leveza, e apesar da rotina corrida com os estudos e estágios, esses momentos com ela me ajudam a esquecer um pouco dos problemas. Minha mãe, Sônia, nunca casou de novo depois que meu pai foi embora, mas vou te dizer, ela nunca ficou sozinha por muito tempo não. Minha mãe é daquelas que mesmo com a vida corrida, sempre arranjava uma paquera aqui e ali. Ela tem um jeito cativante, e apesar de ser mais reservada quando o assunto é relacionamento sério, ela não deixa de aproveitar a vida. Ela adora um pagode, por exemplo, fim de semana. Se não tiver um pagodinho para ela curtir, pode ter certeza que não tá completo. Ela junta as amigas, coloca a roupa mais bonita e vai pro barzinho perto de casa. E olha, parece que o tempo não passa para ela. Dança, ri, se diverte como se não tivesse nenhuma preocupação no mundo. Eu acho isso lindo, porque depois de tudo que ela passou, minha mãe merece viver leve, sabe? Às vezes ela até me chama para ir junto, mas eu sempre digo que esse é o momento dela. Claro que fico de olho, mas confio que ela sabe muito bem se cuidar. A verdade é que minha mãe me inspira muito. Ela me mostrou que, independentemente dos desafios, a vida segue e a gente tem que fazer o melhor que pode para ser feliz. Apesar de toda essa coisa de chamar atenção por onde passo, vou te contar uma coisa. Eu nunca namorei, por mais que pareça estranho, né? Todo mundo acha que só por ser bonita, eu deveria estar sempre cercada de pretendentes e envolvida em algum relacionamento, mas a verdade é que nunca rolou. Pelo menos não de um jeito que me fez sentir que valia a pena. Eu sempre fui mais reservada, focada nos meus estudos e em ajudar minha mãe. Claro que já teve uns caras interessados, alguns até tentaram me conquistar, mas, sei lá, nunca senti aquela conexão, sabe? Nunca achei que fosse a pessoa certa para mim. Acho que por ter visto o que minha mãe passou, eu acabei ficando mais exigente. Não queria entrar numa relação só por entrar. Às vezes a Paloma brinca comigo falando que a vida tá aí para ser vivida, que eu não posso ficar só esperando a pessoa perfeita aparecer. E eu sei que ela tá certa, de certa forma, mas eu sempre acreditei que quando fosse para acontecer, ia ser naturalmente, sem pressão. Talvez seja porque, no fundo, eu tenha essa ideia de que, quando eu me apaixonar de verdade, vai ser por alguém que me entenda, que me aceite do jeito que sou e que queira estar ao meu lado, e até lá, prefiro continuar vivendo minha vida do meu jeito e sem me preocupar com o que os outros acham. As coisas estavam tranquilas por aqui, até que, um belo dia, minha mãe apareceu em casa toda animada depois de um pagode e me contou que tinha conhecido um cara chamado Jorge. Eu até brinquei com ela,
dizendo que ele devia ser mais um daqueles com quem ela conversava de vez em quando, mas dessa vez parecia diferente. Ela estava com um brilho nos olhos que eu não via fazia tempo. Nos dias seguintes, só se falava nele. Jorge isso, Jorge aquilo. Minha mãe parecia uma adolescente apaixonada, o que era meio engraçado e ao mesmo tempo fofo de ver. Ela contava que ele era super gente boa, tinha um papo leve e que fazia ela rir o tempo todo. Eles começaram a se ver quase todo fim de semana nos pagodes, e antes que eu percebesse, ela já estava toda encantada por ele. Confesso que no começo fiquei um pouco desconfiada. Eu sempre fui meio protetora com a minha mãe. Afinal, a gente só tinha uma a outra durante tanto tempo, e como ela nunca tinha levado nenhum relacionamento a sério depois do meu pai, eu não sabia bem o que esperar. Mas, pelo jeito, o Jorge estava ganhando o coração dela de um jeito que ninguém mais tinha conseguido. Gostou da história até agora? Deixe seu like, comente abaixo o que está achando do vídeo. Quero saber sua opinião. Inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. Novas histórias emocionantes estão por vir. Não esqueça de ativar o sino para receber notificações. Ela falava que ele era diferente dos outros, que ele parecia realmente interessado em estar com ela, e não só por diversão. Minha mãe estava radiante, e isso me deixava feliz também, porque depois de tudo que ela passou, era bom ver que ela estava aproveitando a vida, e dessa vez, com alguém que a fazia bem de verdade. E assim, entre um pagode e outro, minha mãe foi se apaixonando loucamente pelo Jorge. Eu só observava de longe, tentando não me meter muito, mas torcendo para que dessa vez ela realmente tivesse encontrado alguém que valesse a pena. Depois de algumas semanas, minha mãe decidiu que era hora de eu conhecer o famoso Jorge. Ela estava super animada, e eu até fiquei um pouco nervosa. Sabe como é, né? Ela já estava falando tanto dele que eu queria ver quem era esse cara que tinha feito ela se apaixonar desse jeito. No dia combinado, minha mãe preparou tudo. Fez questão de cozinhar o prato favorito dela, colocou a mesa com todo capricho e, claro, estava vestida como se fosse para um evento importante. Eu ficava ali, observando a felicidade dela, torcendo para que esse Jorge realmente fosse tudo o que ela falava. Quando ele chegou, fui eu quem atendeu a porta, e a primeira coisa que notei foi que ele era bem mais velho do que eu imaginava. Devia ter uns 60 anos, fácil. Só que, surpreendentemente, ele não parecia a idade que tinha. Era bem conservado, sabe? Tava com um sorriso no rosto, e tinha um jeito carismático que dava para entender por que minha mãe tinha se encantado tanto. Oi, você deve ser a Carol, né? Ele falou estendendo a mão. Sou sim, prazer em te conhecer, Jorge. Respondi, tentando não parecer surpresa com a diferença de idade. Minha mãe apareceu logo depois, toda sorridente, e apresentou ele oficialmente. Eu podia ver nos olhos dela o quanto ela estava feliz. A gente se sentou para jantar, e conforme a noite foi passando, deu para perceber que ele realmente era um cara bacana. Educado, tinha histórias divertidas e um jeito tranquilo de falar. Eles pareciam combinar de um jeito meio inesperado, sabe? Ele fazia minha mãe rir o tempo todo, e dava para ver que ela estava realmente curtindo aquele momento. Confesso que no começo fiquei um pouco cética. A diferença de idade me pegou de surpresa, e eu fiquei pensando se isso não ia acabar sendo um problema no futuro. Mas conforme eu ia conversando com ele, comecei a perceber que no fundo, o que importava mesmo era o que ele fazia minha mãe sentir. E ali, naquela noite, ficou claro para mim que ele a fazia muito feliz. No final do jantar, minha mãe estava radiante, e Jorge parecia interessado em ser parte da nossa vida. Fui para a cama naquela noite com a cabeça cheia de pensamentos, mas no fundo, sentindo que talvez minha mãe realmente tivesse encontrado alguém especial. Tudo parecia estar indo tão bem entre minha mãe e Jorge. Eles estavam cada vez mais próximos, e eu até tinha começado a me acostumar com ele sempre por perto. Mas um dia minha mãe chegou em casa com um ar diferente, meio preocupada. Eu sabia que tinha alguma coisa errada. Ela me chamou para sentar no sofá e começou a me contar. Carol, o Jorge está passando por uma situação difícil. Ela disse com aquela voz calma de sempre, mas eu já sabia que vinha algo mais pesado. O que aconteceu? Perguntei sem conseguir esconder a preocupação. A casa onde ele morava foi a leilão. Ele não tinha pago umas dívidas e acabou perdendo o imóvel. Foi despejado essa semana e com a aposentadoria dele, não consegue arcar com o aluguel agora. Ele está sem ter onde ficar. Na mesma hora, senti um aperto no peito. Fiquei com pena dele, claro, porque ninguém merece passar por uma situação dessas, mas também me deu um certo incômodo. Eu já sabia o que viria a seguir. E ele vai ficar onde? Perguntei, tentando disfarçar minha ansiedade. Foi exatamente sobre isso que eu queria falar com você. Ela começou meio hesitante. Eu pensei que talvez ele pudesse ficar aqui em casa por um tempo, só até as coisas se resolverem.
até ele conseguir ajeitar essa situação. O que você acha? Na hora fiquei meio sem reação. Minha mãe e eu sempre tivemos nossa rotina, nosso espaço. Mesmo depois de tantos anos só nós duas, eu ainda valorizava minha privacidade. E por mais que Jorge fosse legal e fizesse minha mãe feliz, a ideia de ter ele morando com a gente me deixou desconfortável. Mãe, eu entendo que você quer ajudar, mas... sei lá, isso vai mudar tudo. Não vai ser só por uns dias, né? Vai acabar sendo por mais tempo do que a gente imagina. E com ele aqui, nossa casa não vai ser mais só nossa. Eu não sei se estou pronta para isso. Confessei, tentando ser honesta sem magoá-la. Ela me olhou com aquele olhar compreensivo que só as mães têm. Eu entendo, filha. Sei que você gosta da nossa rotina, do nosso espaço. E eu também amo isso. Mas o Jorge está precisando. E eu não posso virar as costas para ele. Eu pensei muito antes de te falar, mas precisava saber o que você acha. Eu sabia que, no fundo, minha mãe já tinha tomado a decisão. Ela estava apaixonada por ele e faria qualquer coisa para ajudar. E por mais que eu quisesse minha privacidade de volta, também não podia ser egoísta. Ela passou anos me criando sozinha, sem reclamar de nada, e agora, pela primeira vez, parecia estar com alguém que realmente se importava com ela. Respirei fundo e disse, tá bom, mãe, se é o que você quer, eu aceito, mas vamos combinar que vai ser temporário, ok? Só até ele resolver a situação dele. Ela sorriu aliviada e me abraçou. Obrigada, filha. Prometo que vai ser só até as coisas se ajeitarem. Eu te amo. E assim, a vida na nossa casa ia mudar de novo. Depois daquela conversa, a rotina em casa começou a mudar. Jorge se instalou no quarto de hóspedes, e por mais que eu tentasse me acostumar com a presença dele, era meio complicado. A minha mãe saía para trabalhar, e eu ficava em casa durante o dia, muitas vezes sozinha com ele. No começo, era tudo muito novo, tinha que me lembrar de que ele era, na verdade, um companheiro da minha mãe. Mas, mesmo assim, me sentia um pouco estranha. Com a chegada das férias do curso de enfermagem, passei a ter muito mais tempo livre em casa, e isso significava que eu e Jorge ficávamos juntos por horas a fio. Ele era legal e, na maioria das vezes, conversávamos sobre várias coisas. Eu tentava me abrir e até o conhecia um pouco melhor. Ele contava histórias da vida dele, de como foi criar os filhos, e em certos momentos parecia um avô legal. Mas ao mesmo tempo, tinha aquele desconforto, a sensação de que ele estava invadindo o meu espaço, mesmo que involuntariamente. Uma tarde, enquanto eu tentava estudar, ele apareceu na sala e perguntou se queria que ele fizesse alguma coisa para comer. Eu, meio sem jeito, respondi que estava tudo bem. Ele ficou insistindo, dizendo que era só um lanche rápido, e eu acabei concordando. Ele foi para a cozinha, e enquanto eu ouvia o barulho dos talheres, uma parte de mim se perguntava como seria a vida dali para frente, se aquele temporal que minha mãe e eu estávamos passando duraria muito, mas a verdade é que, no fundo, eu ainda lutava contra aquela sensação de invasão no meu espaço. Jorge era legal, mas eu ainda estava me adaptando à ideia de ter um estranho morando com a gente. Com as férias do curso de enfermagem, estava passando mais tempo em casa, e com isso, a presença dele se tornou mais constante. O que antes era apenas uma convivência, agora começou a me deixar um pouco inquieta. No início, eu não tinha notado nada de estranho, mas com o tempo, percebi que ele tinha olhares maliciosos que antes tinham passado despercebidos. Às vezes, enquanto estávamos na sala, ele me observava de um jeito que me deixava desconfortável. Era como se ele estivesse me avaliando de uma forma que eu não gostava, e, a cada vez que ele fazia isso, um frio na barriga começava a surgir. Certa vez, estávamos assistindo a um filme, e Jorge se sentou bem mais perto de mim do que o normal. Eu tentava ignorar, mas a sensação de que ele estava tentando cruzar uma linha invisível começou a me incomodar. Tinha um momento em que ele, por um acaso, encostou sua mão na minha, e eu afastei rapidamente. Ele sorriu, mas eu percebi que aquele sorriso tinha um toque diferente, um misto de malícia e interesse que me deixou inquieta. As conversas que antes eram sobre coisas normais, como o dia dele, ou algumas histórias do passado, começaram a ter um tom diferente. Ele fazia piadas que tinham um duplo sentido, e sempre que eu tentava desviar a conversa, ele insistia, como se estivesse tentando puxar uma conversa mais pessoal. Era uma sensação estranha, e eu não sabia se era só coisa da minha cabeça, mas meu instinto estava gritando. Conversei com a Paloma sobre isso, tentando colocar em palavras o que estava sentindo. Você acha que eu estou exagerando? Ah, Carol, para falar a verdade, ele dá um caldo, com todo respeito pela sua mãe. Fiquei surpresa com o comentário dela, apesar de saber que ela curte um coroa. Não comentei nada com minha mãe para não criar treta, afinal ela estava feliz e isso era o que importava.
Passados alguns dias, Paloma me liga da rua avisando que ia pra casa de novo pra gente bater papo e fazer umas batidinhas. Eu era fraca pra bebida, mas acompanhava ela de leve. Tava aquele dia de solzão, Paloma chegou e foi logo fazer uma batida de paçoca que era a especialidade dela. Foi então que ela deu a ideia de aproveitar o sol para reforçar a marquinha de biquíni. A princípio não gostei muito da ideia. Como Jorge em casa, ficava meio estranho. Ela insistiu. Vai, amiga, semana que vem acaba nossas férias. Concordei e fomos para o quarto se trocar. Eu sempre tinha um biquíni reserva e emprestei para ela. Saímos para o quintal e deitamos para tomar sol. Nossa, tava um sol para cada um. A Paloma começou a puxar assunto do Jorge de novo, acho que com a bebida. Ela ficou mais audaciosa e de novo com aquele papo de como o Jorge era gostosão. Levei na brincadeira e ela continuou falando. Enquanto a gente conversava, Paloma me lançou uma pergunta que me pegou de surpresa. Carol, você já parou para pensar se o Jorge nunca tentou te paquerar? Ela perguntou, com um tom de brincadeira, mas a expressão no rosto dela mostrava que estava séria. Aquelas palavras me deixaram ainda mais inquieta. Eu nunca tinha pensado nisso, mas agora que Paloma mencionava, parecia que algo estava mesmo errado. Não sei, Paloma. Ele nunca chegou a fazer nada explícito, mas aquele olhar... Respondi, relembrando das vezes em que o peguei me observando de um jeito estranho, mas agora que você falou, eu não posso descartar a ideia. Tô falando isso porque a primeira vez que cheguei aqui, ele quase me devorou com os olhos. Fico imaginando você novinha, sozinha em casa com ele. Acha mesmo que ele não fica louco de desejo? Foi então que ela soltou uma dessas. Vou fazer uma brincadeira, pra você ver que eu tô certa. Do nada ela levantou e foi até a cozinha. Fiquei observando de longe. E quem tava lá fazendo café? O Jorge. Não acreditei. A maluca tava só de biquíni. E era fio dental. Não cobria quase nada. Quando ela entrou na cozinha, o Jorge olhou espantado e, tentando disfarçar, perguntou se ela queria ajuda com alguma coisa, mas era impossível ele desviar o olhar. Ouvi ela responder que ia pegar gelo para a batida. Eu assisti de longe, tentando entender o que estava acontecendo. O clima ficou tenso, e eu podia ver nos olhos de Jorge que ele estava admirando Paloma de uma forma que não era apenas amigável. Aquilo me deixou inquieta. O que a Paloma estava fazendo? Era uma brincadeira ou ela realmente estava tentando provocá-lo? Quando ela voltou, falei que não tinha gostado da brincadeira, e ela rindo falou, relaxa, amiga, só estava tirando uma onda. Depois de torrar no sol, entramos para tomar banho, e a Paloma foi primeiro. Eu fiquei no quarto esperando-a sair. Resolvi ir beber água. Afinal, eu estava desidratada daquele sol. Quando estava passando no corredor, tomei um susto. O Jorge estava olhando a Paloma tomar banho, e o pior é que ela tinha deixado a porta aberta. Acho que fez de propósito, certeza. Ele estava hipnotizado e nem percebeu que eu vi. Quando ela saiu, falei para ela. Com um ar de malícia, ela confessou que deixou aberta para ele ver mesmo. Paloma continuava se insinuando para o Jorge, e o clima na cozinha começou a esquentar. Ela, brincando, começou a fazer comentários sobre como a vida era boa no verão, e até falou sobre como era bom ter companhia agradável. Olhei para ela, um pouco incrédula, e tentei entender onde aquilo ia parar. Você não vai acreditar, mas de verdade, eu tô achando o Jorge bem atraente. Ela disse com um sorriso travesso. Meu queixo quase caiu. Eu não sabia se ria ou se ficava brava com aquilo. Como assim ela estava atraída pelo namorado da minha mãe? Paloma, você tá de brincadeira, né? Eu respondi, tentando parecer tranquila, mas a indignação era visível na minha voz. Ela riu, como se achasse graça da situação. Não tô brincando, não. Olha ele, Carol. Pra falar a verdade, reparei até no mastro dele. Tá daquele jeito, morrendo de vontade da gente. E eu fiquei até molhada quando vi. Tentei mudar de assunto, mas ela estava decidida. A situação estava fugindo do controle. O que era uma brincadeira de verão agora parecia um jogo muito sério. Paloma estava brincando com fogo, provocando Jorge daquele jeito. Ia dar ruim. Uma hora ele não ia aguentar. E eu no meio daquele jogo de sedução. Pra falar a verdade, fiquei perdida, com uma mistura de sentimentos. Afinal, nunca tinha estado com nenhum homem, e vendo a Paloma toda excitada com ele, era tudo novo para mim. Minha mãe voltava tarde do serviço e à tarde seguia, sempre com a Paloma fazendo uma graça de vez em quando. A gente ficava no quarto. Do nada a Paloma foi até a sala puxar papo com o Jorge de novo. Ela estava com uma roupa minha que emprestei depois que tomou banho. Era um shortinho bem curto, que ficava a polpinha toda à mostra, e uma blusinha de alça. A filha da mãe nem colocou as peças íntimas e dava para ver que estava ouriçada. Não é que ela foi até a sala
e sem falar nada sentou no colo do Jorge. Não acreditei que a maluca estava fazendo aquilo. Ele ficou paralisado, corri até lá e fiquei em pé, parada na porta só olhando, sem reação. Ele não se conteve e segurou Paloma pela cintura. Na hora ela sentiu o volume bem duro. Foi então que ele começou a beijar ela, enquanto percorria todo o seu corpo com as mãos, sentindo tudo aquilo à disposição. Tentei interferir, chamando a Paloma, mas o clima já estava pegando fogo, e eu só olhava tudo aquilo. Confesso que pela primeira vez me senti encharcada, e aquela situação despertou em mim uma sensação diferente. Jorge pegou Paloma no colo e levou para o meu quarto. Foi então que ela me chamou para ir junto. Tudo aquilo era loucura. O que eu estava fazendo? A curiosidade falou mais alto e sem pensar. Acompanhei eles. A Paloma era experiente e estava acostumada com aquilo. Mas quando o Jorge sacou a ferramenta, fiquei assustada. Era enorme e estava estalando. Paloma tratou logo de provar o sabor. Agora não tinha como voltar atrás. Tudo podia acontecer. Ele saboreou tudo nela. Invadiu todos os espaços com uma voracidade enorme. De repente ele vira para mim e fala: Carolzinha, você quer sentir também? E antes que eu pudesse responder, ele veio bem perto oferecendo seu microfone. Eu não consegui resistir e segurei com força tudo aquilo. Quase não conseguia fechar a mão. Ele então pediu para eu beijar. E fiquei ali, por um tempo até que ele despejar seu amor nos meus lábios. Provei o néctar. Não é à toa que minha mãe estava encantada. Naquele dia ele só sentiu a Paloma. Eu ainda não estava preparada. Depois daquele dia, algo mudou dentro de mim. A princípio, eu estava em choque com a situação. Mas conforme os dias passaram, comecei a perceber que precisava daquilo também. Eu me pegava o tempo todo imaginando. Eu e o Jorge juntos, em um clima quente. Era como se, ao ver Paloma se divertindo com ele, eu começasse a repensar minha própria atitude. E se, de alguma forma, essa atração que ela sentia fosse justificada? Algo nele que antes me deixava inquieta, agora me fazia questionar minhas próprias percepções. As férias estavam passando voando, e Paloma continuava frequentando a minha casa quase todos os dias. Era como se ela tivesse se tornado uma parte da nossa rotina. As interações entre ela e Jorge estavam cada vez mais soltas, e eu, em meio a tudo isso, estava lidando com uma mistura de sentimentos. Eu sabia que aquilo entre mim, Paloma e Jorge não era normal. Era errado. Ele era o namorado da minha mãe, e eu não deveria estar nutrindo esses sentimentos por ele. Mas apesar da consciência do que era certo e do que era errado, eu me sentia cada vez mais envolvida naquela situação. Era um misto de excitação e culpa. Cada risada que compartilhávamos, cada olhar trocado, fazia meu coração acelerar e minha mente girar. Eu tentava me convencer de que tudo era apenas uma brincadeira de verão, que nada daquilo era sério. Mas quanto mais tempo passávamos juntos, mais difícil se tornava ignorar a conexão que tinha se formando com aquela tarde que vivemos. Um dia, Jorge saiu para comprar cerveja e voltou todo animado. Era como se prevesse o que ia acontecer. Estava muito de calor e a cerveja desceu redonda. Eu, fraca como sou, logo fiquei bem tonta e, sem perceber, já estava até falando meio mole. A Paloma também estava alta e começou de novo a provocar o Jorge, se oferecendo para ele. Como era esperto, ele entendeu o recado. Foi então que novamente ela me chamou para a gente colocar o biquíni e ir tomar sol. Jorge ficou observando e, depois de alguns minutos, senta bem perto da gente. Seus olhos eram sedentos de desejo e, num impulso, começou a explorar meu corpo. Dei uma gelada no começo, mas à medida que suas mãos me percorriam, sentia um arrepio inexplicável. A Paloma estava adorando tudo aquilo. Afinal de contas, ela sempre falava que eu já tinha passado da hora de conhecer o que é bom. Entramos naquele misto de expectativa e prazer, tomados pela emoção do momento. Paloma então olhou para mim e falou: Carol, vamos com o Jorge para o quarto. Meu coração acelerou. Mas mesmo sem eu falar nada, ela levantou e, segurando minha mão, fomos os três para meu quarto. Jorge sabia muito bem o que queria naquele momento. A ideia de poder inaugurar minha pracinha estava fixa na sua cabeça. E eu, por outro lado, com uma espécie de curiosidade e medo. Não sabia por onde começar. Segurei no cabo do seu martelo, igual da outra vez, e comecei a beijar. Quando ele estava quase em êxtase, mandou eu parar, dizendo que queria inaugurar outras coisas comigo. E assim, pouco a pouco, ele rompeu as barreiras. Colocando tudo aquilo em mim foi uma mistura de dor e prazer. Sua ferramenta era enorme. Ele não perdoou nada. Martelava bem forte em todos os espaços. Percebeu que eu estava querendo tudo. Depois que ele tinha saboreado tudo e eu exausta, ele retirou e despejou seu amor na Paloma.
Tomamos banho e nos vestimos, com uma sensação deliciosa. Viver tudo aquilo mexeu muito comigo. Mesmo com o peso da culpa por ter traído a confiança da minha mãe, não podia negar que curti cada momento. As férias finalmente chegaram ao fim. Paloma e eu tentávamos nos adaptar de novo. No início, tudo parecia normal, mas havia um segredo pairando entre nós. Algo que não poderia ser mencionado nas conversas cotidianas, o que aconteceu entre nós e o Jorge ficou trancado a 7 chaves, como se fosse um pacto silencioso. Era como se, a cada vez que olhávamos uma para a outra, soubéssemos que tínhamos cruzado uma linha que não poderia ser desfeita. Minha mãe, que parecia mais feliz do que nunca, sempre falava sobre como ele era um ótimo parceiro, e aquilo só aumentava meu conflito interno. Como eu poderia me sentir atraída por alguém que trazia alegria à vida da minha mãe? A linha que separava o certo do errado estava tão borrada, e o que antes era um verão cheio de descobertas, agora se tornara uma história que não poderia ser contada. Gostou da história? Deixe seu like. Comente abaixo o que achou da história. Quero saber sua opinião. Inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. Novas histórias emocionantes estão por vir. Não esqueça de ativar o sino para receber notificações. Obrigado por assistir e por fazer parte da nossa comunidade. Até o próximo vídeo.